No salmo de hoje, eu quero refletir com vocês sobre a opressão que ocorria sempre na vida do rei Davi. Como pode ser que um tzadik, um homem tão temente a Deus, pudesse sofrer tanta perseguição? Isso tem muito a nos ensinar. E é isso que nós vamos ver no estudo do Salmo capítulo 6. Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui da Sinagoga Havat Hesed. Nós estamos nessa playlist estudando os Tehillim, os livros dos Salmos. E eu quero abordar com vocês hoje o Salmo de número 6, que nos fala dos momentos em que o rei Davi sofria diante de muita opressão de muitos inimigos. Qual era a atitude de Davi diante dessa opressão? Vamos mergulhar no Salmo de número 6, ouvindo na voz da Eliana, e depois a gente volta. Lembrando mais uma vez, você pode ouvir todos os salmos na playlist que está aqui no card. Salmo 6. Ao mestre do canto, acompanhado com música instrumental, um salmo de Davi. Eterno, não me castigue em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque falece minha força. Cura-me, pois de terror tremem meus ossos. Abalada está a minha alma. E tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Eterno, e livra minha alma, salva-me por tua imensa misericórdia. Pois não se erguem louvores a ti de entre os mortos. No Sheol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer. Toda noite transbordo o leito com meu pranto, se inunda com minhas lágrimas o lugar do meu repouso. Consumidos pela aflição estão meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz de meus lamentos. Ouviu minha súplica e aceitará minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror. De pronto hão de recuar envergonhados. Nós temos usado nessa playlist esse livro aqui, Rabino Chaim Kanievsky, sobre os Tehillim. Se você olhar aqui embaixo, está falando compilado pelo Rabino Shai Grauscher, tá? Então, nem tudo foi escrito pelo Rabino Chaim Kanievsky. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê no capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Se a gente olhar aqui na página 44 do livro, abordando o Salmo de número 6, está escrito exatamente assim: Embora os justos falecidos também cantem louvores a Hashem, conforme indicado por várias fontes, o Rabino Chaim Kanievsky explicou que Davi está se referindo aqui ao fato de que o falecido não pode mais louvar a Hashem verbalmente, por meio da fala física, cumprindo assim a sua intenção de criar este mundo. Olha só, nem tudo que é dito a gente deve concordar. Existe um texto na Bíblia, na Brit Hadashah, que fala acerca dos bereanos, que examinavam cada dia nas escrituras para ver se as coisas de fato eram como lhes era dito. E olha o que diz o Tanakh, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
Como é que alguém pode dizer? Olha só o que diz o versículo do Salmo. No sepulcro, quem te dará louvor? Pois na morte não há recordação de ti. Não há recordação. Aquele que morre, voltando no texto de Eclesiastes capítulo 9, no versículo 5 e 6, fala: nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então não dá para dizer que os mortos louvam a Deus, gente. Não dá, né? Os Salmos, capítulo 6, versículo 5, está dizendo claramente que no sepulcro ninguém pode louvar a Deus. E Eclesiastes corrobora com isso. Mas, dito isso, eu quero voltar com você na abordagem do Rabino Chaim Kanievsky, dentro desse Salmo, capítulo 6, versículo 6. Davi fala assim: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi Amelech, ele está dizendo aqui que apesar do abuso lançado sempre pelos seus algozes, pelos seus inimigos, ele se abstém de responder da mesma forma. Não, Davi está dizendo isso, tá? Quando o texto diz que ele, à noite, faz nadar no seu leito com as lágrimas. Somente em particular, Davi está dizendo, que somente em particular, na sua cama, onde ninguém podia ver, ele abria o seu coração diante do Eterno, pedindo ajuda para salvá-lo. Quantas vezes na sua vida você orou sozinho no seu quarto, ou sozinha no seu quarto, e ali derramou as suas lágrimas como Davi? Ao invés de ficar se queixando a outras pessoas, ao invés de colocar em redes sociais, você sozinho com Deus, orando e derramando as suas lágrimas. Essa era a atitude do rei Davi, de não se levantar contra os inimigos. E o Rabino Chaim Kanievsky nos conta uma história muito interessante acerca de um outro rabino chamado Shemuel. Costumava dizer acerca disso: é sempre melhor deixar que as coisas passem e permanecer no silêncio, pois o que quer que ganhe respondendo e vencendo a luta nem se compara com as recompensas colhidas por permanecer em silêncio. Muitas vezes a gente cai no engano de entrar em discussões com as pessoas, né? Nós somos ofendidos e revidamos e brigamos e gritamos e falamos mais alto, e aí a gente sai com a sensação de que venci a discussão. Mas logo depois, o tzadik, ele olha e ele fala: eu não precisava ter discutido com aquela pessoa. Mesmo tendo vencido a discussão, a gente se sente perdedor, porque a gente se equipara ao proceder do ímpio. Não deve ser dessa forma. Rabino Chaim Kanievsky relata uma história ocorrida com o Shemuel Hanagid, uma história em que ele caminhava com o seu senhor, com o rei. E o Rabino Shemuel Hanagid, ele caminhava com o rei e ele era grandemente ofendido por uma pessoa no caminho. E aquela pessoa falou palavras muito ofensivas em direção ao rabino. E o rei, que estava com o rabino, ficou ofendido também. Ele não aceitou que o seu rabino, o seu conselheiro, fosse ofendido de forma tão grotesca, de tão áspera, de tão triste que foi. E ele fala ao rabino então: eu quero que você vá a esse homem e ordene que lhe seja cortada a língua. Rabino Shemuel Hanagid, então ele toma a atitude. Ele pega, descobre quem é aquele homem, descobre onde aquele homem mora e ordena aos seus servos que levassem presentes àquele homem. Levassem muitos presentes, muitas coisas boas àquele homem. E uma vez que aquele homem recebeu tantos presentes, ele parou para refletir sobre a sua postura. E passa alguns dias. E o Rabino Shemuel estava então de novo caminhando com o rei, e ele de novo se depara com aquele homem. Só que agora, aquele homem tem uma postura totalmente diferente. Ele tem a postura de honrar o rabino. Ele se curva diante do rabino e o enaltece, e o exalta, e o louva. E aí o rei acha estranho.
Ele falou: mas como esse homem mudou tão rápido? Eu não ordenei a você que você cortasse a língua desse homem? E aí o rei se volta contra o rabino e fica bravo com ele por conta disso. Por que você me desobedeceu e não arrancou a língua daquele homem? Então o rabino Shemuel fala ao rei: eu fiz exatamente o que o Senhor ordenou. Eu arranquei a língua má daquele homem, mas eu substituí por uma língua agradável. E no livro, o rabino Chaim Kanievsky conclui dizendo que isso significa aquilo que os rabinos estabeleceram no Avot de Rabbi Natan, capítulo 23. Quem é forte? Aquele que transforma os seus inimigos em amigos. Quando você mostra que você é realmente poderoso, quando você é capaz de transformar os seus inimigos, aqueles que te odeiam, através de uma atitude positiva, fazer com que eles mudem a sua postura. Você não precisa ficar discutindo com pessoas, mas você pode vencê-las através da bondade. Agora vamos ao versículo 8 desse Salmo capítulo 6. O versículo nos diz assim: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Uma vez, as pessoas vieram até o rabino Chaim Kanievsky. Um homem veio até ele para reclamar de outro judeu que estava caluniando contra ele, tratando de forma tão ofensiva que isso afetava o sustento digno desse tzadik. E o rabino Chaim Kanievsky, então, diz que ele deveria ignorar esse homem completamente e a calúnia cessaria. Quando a gente olha o texto, Kohelet, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21, nos diz: não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Rabino Chaim, então, ele continua: qual é a conexão entre as duas partes desse verso? A primeira parte, que fala de não aplicar o coração às palavras que se dizem, e a segunda parte, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Ele diz assim: quando alguém te menospreza, há duas motivações possíveis. Eles podem querer menosprezá-lo ou apenas deixá-lo com raiva. Se eles estão denegrindo a tua imagem, prejudicando você com coisas que estão ao alcance dos seus ouvidos, então você escuta a pessoa falando mal de você, você pode ter certeza que eles estão apenas tentando te aborrecer, te incomodar. E aí, qual deve ser a sua postura? Se afastar, não ouvir. Se você se certificar de não dar atenção àqueles que falam contra você, então todos saberão que com essa postura eles não podem irritá-lo. Eles não vão te incomodar. E aí, você não vai mais ouvir essas pessoas te ofenderem. O tzadik, ele não responde. O tzadik, ele não age com arrogância. Ele simplesmente ignora e se afasta dessa pessoa. Além disso, Provérbios capítulo 26, no versículo 20, nos fala algo muito comum. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se você não der ouvidos, a pessoa para de falar, para de te prejudicar. E aí, nesse versículo, o salmista também ele fala assim: Hashem ouviu o meu apelo, Hashem aceitará a minha oração. Uma coisa que a gente pode aprender aqui, que também está lá no Talmud, em Berahot 32b, está escrito assim: os portões celestiais nunca são fechados. As súplicas feitas com lágrimas sempre serão ouvidas pelo Eterno. Olha que poderoso. Davi inundava o seu leito com lágrimas. As súplicas feitas com lágrimas diante de Deus, elas são sempre respondidas. E Davi diz assim: que todos os meus inimigos sejam envergonhados e totalmente confundidos. Eles se arrependerão e serão instantaneamente envergonhados. O que o rei queria dizer com isso? O que a gente pode aprender com o rabino Chaim Kanievsky a respeito disso? Existe um relato aqui no livro que fala acerca de uma pessoa que trabalhou arduamente para espalhar o aprendizado da Torá para todas as pessoas ao longo de muitos anos. E essa pessoa
que tratou de divulgar a Torá, foi muito ofendida publicamente, insultada, depreciada publicamente, destruído pela vergonha pública. Ele ficou deprimido e ficou desanimado. Seus amigos então o que fizeram? Pegaram essa pessoa e levaram ao Rabino Chaim Kanievsky. E o Rabino Chaim Kanievsky ouviu atentamente o relato e, vendo aquele homem deprimido, um grande tzadik, correu e pegou o seu Talmud Yerushalmi no Tratado de PA 8.6 e leu para ele, mostrando a ele uma história do Rabino Elazar. O Rabino Elazar declarou que só seria recompensado por suas boas ações quando os beneficiários da sua bondade fossem capazes de amaldiçoá-lo em troca. Agora que você foi pago pelo seu trabalho tão digno, tão altruísta em defesa da Torá, Rabino Chaim falou para esse homem: você pode ter a certeza de que receberá uma grande recompensa celestial pelos seus 30 anos de dedicação às necessidades da comunidade judaica. Mas de onde que o Rabino Chaim Kanievsky tirou isso? Do Talmud? Mas será que só o Talmud fala isso? A Brit Hadashah também nos fala algo interessante. Yeshua, na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, nos fala que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Mas que forma o fariseu orava? Tentando humilhar o outro que orava com humildade. E ele dizia: graças te dou porque eu não sou igual a esse homem. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou igual aos demais homens roubadores, eu sou um tzadik. E Yeshua afirma, Lucas capítulo 18, versículo 14, pois aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Encerramos nosso devocional dentro do capítulo 6 do Salmo com as palavras do Rabino Chaim Kanievsky, baseadas no Salmo capítulo 6, versículo 10, que diz: que envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados os meus inimigos. Rabino Chaim Kanievsky costumava dizer: que todos os meus inimigos sejam envergonhados quando virem o meu sucesso e totalmente confundidos com a realização daquilo que eles pensavam ser impossível a mim. Então eles se arrependerão de seus maus tratos, de suas ofensas a mim e pedirão perdão. E nesse mesmo momento em que eles são envergonhados por algum instante, pois eu perdoarei imediatamente. E nesse mesmo momento em que eles são envergonhados por apenas um instante, eu quero me lembrar que eu devo perdoá-los e perdoarei instantaneamente, imediatamente, e o seu comportamento inadequado será rapidamente esquecido. Se você realmente quer ter uma vida de justiça, de piedade, de bondade e de temor a Deus, é tempo de você deixar de lado as ofensas, deixar de lado aqueles que te oprimem e voltar-se para Deus. Relate a Deus no seu quarto sua dor, chore se for necessário, mas tenha uma postura diferente dos ímpios. Quem sabe assim, agindo como um tzadik, agindo como o rei Davi, aprendendo nas palavras do Rabino Chaim Kanievsky a perdoar, quem sabe assim eles possam mudar de atitude. Seja melhor do que os seus inimigos. Quem sabe assim, através do seu bom procedimento, eles possam se converter em seus amigos. E aí você mostra o quão poderoso você é. E que, quem sabe, através da sua atitude, essas pessoas também possam se converter a Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você possa aprender cada vez mais. E no próximo vídeo nós continuaremos a falar dos Salmos de acordo com o Rabino Chaim Kanievsky. E que Deus te encha de sabedoria, de postura, de tzadik em todos os dias da sua vida. Grande abraço, shalom e até a próxima.